e sobre a criação. Estamos extraindo princípios da criação, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, e Ele criou os mundos por intermédio da sua palavra. E meditando na palavra de Deus, nós vamos buscar sabedoria e vamos pedir para que o Senhor nos dê conhecimento e sabedoria. Muitas pessoas são destruídas por falta de conhecimento. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e recebesse essa oração. E em concordância, pedisse ao Senhor isso e recebesse em nome de Jesus. Senhor meu Deus e nosso Pai, te pedimos que nesta noite o Senhor se revele como Deus Criador e Pai dos Espíritos. Vem, Senhor, com a Tua palavra, que é Espírito e que é vida. Vem, Senhor, com o Teu Espírito de revelação, com o Teu Espírito profético, e nos faça entender, Senhor, os Seus mistérios. É isso que nós te pedimos, e desde já te agradecemos. Amém? O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas no segundo versículo já diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, aconteceu algo entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Porque o primeiro versículo fala que Deus criou, mas já no segundo versículo diz que está um caos. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois versículos, o que aconteceu no meio desses dois versículos. Porque começa criando, e tudo que Deus cria é bom, e todo milagre que Deus faz é sobrenatural. Deus não sabe fazer nada ruim. Tanto é que quando Jesus esteve na terra e transformou água em vinho, era o melhor vinho. Então Deus só faz coisa boa. Só faz coisa boa. Mas por quê? No princípio criou Deus o céu e a terra. E o que aconteceu do versículo 1 para o 2? Porque no 2 já está um caos. Deus criou o caos? Não, aconteceu algo entre esses dois versículos. Se você buscar uma Bíblia que esteja em ordem cronológica, você vai ver que tem muitos versículos antes do versículo 2. Que tem muitos textos que estão entre o primeiro versículo e o segundo versículo. E são versículos que falam sobre os céus, que falam sobre o céu, que falam sobre Deus, que falam sobre a criação, que fala sobre os anjos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma pergunta. O primeiro tópico da mensagem é uma pergunta: o que Deus fazia antes da criação? Alguém já se perguntou isso? Tá, Deus criou todas as coisas, mas e antes da criação? O que Deus fazia? É comum as pessoas dizerem: Deus estava na eternidade. Deus não fazia nada, Deus estava na eternidade. Geralmente respondem isso, mas a primeira coisa que nós temos que entender: a eternidade estava em Deus. Deus é maior do que tudo. Deus é Deus. Deus não estava na eternidade, é a eternidade que está em Deus. Deus estava na eternidade. E o que Ele fazia? Sabe, entre o primeiro versículo e o segundo versículo de Gênesis capítulo 1, os teólogos falam de uma teoria chamada gap, que fala sobre um espaço de tempo, um buraco, um salto. Teoria do gap. E quando nós vamos ver o que Deus fazia antes de criar todas as coisas, antes do Gênesis, nós vamos ver a resposta na palavra de Deus. Não é uma teoria humana. A própria palavra de Deus fala sobre isso e explica isso. O Antigo Testamento explica o Novo explica o Antigo. Então, o que Deus fazia antes da criação? Eles falam, e a Bíblia mostra isso, que Deus dançava. Que era uma espécie de dança de roda. Então, eu gostaria que você imaginasse o ancião de dias, o Deus Pai, a sabedoria, que é Jesus Cristo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, imagine os três, de mãos dadas,
dançando uma roda, e eles dançavam essa roda, e quando eles dançavam essa roda, é como uma roda de dança, e que o pai, nessa roda, nessa dança, entrava no filho, e eles rodavam, e o filho rodava e entrava no pai, e o pai entrava no espírito. Era como uma dança, em que um entrava no outro, e um conhecia o outro. Então, nós sabemos já que, pela palavra e a explicação, que antes da criação, Deus dançava, e um Deus entrava no outro e conhecia o outro. Mas eu quero te mostrar isso de forma bíblica. Em João 10:15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui é o primeiro versículo dizendo que o Pai entrava em Jesus, e Jesus entrava no Pai. Em João 14:20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 17:21, para que todos sejam um, diga comigo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então são alguns textos que mostram isso, que mostram essa dança antes da criação e depois da criação, em que o Pai entra no Filho, o Filho entra no Pai, o Filho entra no Espírito, e aqui ele está falando que Jesus entra em nós e que nós devemos entrar em Jesus, que nós devemos fazer parte dessa dança. E essa dança de roda é para que um possa conhecer o outro. Diga, eu preciso conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Deus quer nos conhecer, por isso que Ele se fez homem, e Ele diz que Ele estaria em nós e nós devemos estar nele. Isso significa que nós devemos conhecê-lo. Só para que você possa entender, sabe, o Pai sem o Filho. Você já pensou Deus sem o Filho? Imagine o Deus Pai. Agora imagine, não tem o Deus Filho, só tem o Deus Pai. Porque os três são um. Agora imagine o Deus Pai e não tem, e se não tivesse o Deus Filho, sabe o que aconteceria? Primeira coisa, a palavra diz que por intermédio de Jesus nós somos levados ao Pai. Jesus diz: quem vem a mim, vem ao Pai. Sem Jesus, sem o Filho, nós não teríamos acesso a Deus. Seria um Deus inacessível. Nós nunca entraríamos na presença de Deus. Nós nunca conheceríamos o Pai. Porque Jesus diz: porque quem vem a mim, eu o levarei ao Pai. Então tem que ter o Filho. Agora, vamos mais longe. Imagine Deus sem Jesus, sem o Deus Filho. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Se não tivesse Jesus, se não tivesse o Deus Filho, seria invisível. Seria invisível, não teríamos como ver Deus, o Deus Pai. Sem o Deus Filho, sem Jesus Cristo, o Pai se torna inacessível, se torna invisível, não temos acesso, não vemos o Pai. Agora, outra coisa importante, o Deus Pai, sem o Deus Filho, nós nunca receberíamos bênçãos. Nunca receberíamos bênçãos e nem a parte da herança. Nunca nos tornaríamos governadores, príncipes. Por quê? Porque a palavra diz que é Jesus que nos abençoa e que reparte e que entrega as bênçãos do Pai.
Você está entendendo que antes da criação, os três estão em uma dança, e um está conhecendo o outro, o pai está conhecendo o filho está conhecendo o pai está conhecendo o Espírito está conhecendo Jesus, e quando Jesus vem à terra, é isso que ele quer que aconteça, que nós venhamos conhecer Jesus, por intermédio de Jesus venhamos conhecer o Pai, venhamos receber o Espírito, e da mesma forma que o Pai está no Filho, nós temos que estar no Filho. Você está entendendo esse movimento? Você está entendendo essa dança? É isso que ele quer. É isso que ele fazia antes da criação. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que nós devemos ter em mente. Nós devemos entrar nessa dança e conhecer. Porque quando nós entramos nessa dança e conhecemos, nós iremos atingir um nível muito importante. Pergunta qual, pastor? Diga o amor. O amor. Uma coisa importante, eu me conheço e me amo. Diga, eu me conheço e eu me amo. Lembra do mandamento? Lembra do primeiro e do segundo mandamento? Lembra do resumo do mandamento? Da lei? O mandamento começa com ouvir. Nós temos que primeiro ouvir. Mas o mandamento fala sobre amor. E você precisa se amar. Você não pode se diminuir, se menosprezar. Você primeiro precisa se amar. Eu me conheço. Como é que você vai conhecer uma outra pessoa se antes você não se conhece? Você precisa se conhecer. E quando você se conhece, você se ama. Esse é o primeiro nível de amor. Diga, quando eu me conheço, eu me amo. Aí vem o segundo nível. Eu me amo e conheço o objeto do meu amor. Ou seja, eu me conheço, eu me amo, e aí eu conheço e eu amo o objeto do meu amor. Eu amo outra pessoa, eu amo Deus. Por isso que nós estamos nessa dança. E nessa dança, eu me conheço e eu me amo. E eu conheço a Deus e eu o amo. Não tem como amar se não te conhecer. A palavra diz que Deus te conhece antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porque diz que você já estava nele. Ele já estava te conhecendo antes da fundação do mundo. Então, você se conhece, você se ama. Aí vem o segundo passo. Você conhece o outro e ama o outro. Terceiro, eu preciso saber por que eu amo. Quando você conhece o outro e ama o outro, quando você conhece Deus e ama Deus, conhece e ama Deus, vem o terceiro nível. E você precisa saber por que eu amo Deus. Por que você ama uma pessoa? Por que você ama Deus? Tem que ter um porquê. E aí vem o quarto passo. E por último, qual o resultado deste amor? Então vamos encerrar recapitulando. Eu me conheço e eu me amo. Eu conheço o outro. Eu conheço uma pessoa. Eu conheço Deus. E depois que eu conheço, eu amo. Aí depois, o terceiro passo, eu preciso saber por que eu amo. Por que eu amo essa pessoa? Por que eu amo meu marido? Boa pergunta, né? Você conhece, você ama. Agora, por que você ama o seu marido? Por que você ama o seu filho? Por que você ama Deus? E por último, qual o resultado deste amor? Qual é o resultado? Qual é o fruto desse amor com essa pessoa, com esse Deus? Só para pensar um pouco. Mas vocês estão entendendo que se Deus não conhecer o filho e não tiver essa dança, não tem resultados? Na eternidade eles dançavam, e um conheceu o outro, e um amou o outro, e ele nos chama a isso.
Se conheça, se ame e entre nessa dança que era antes da criação. Se conheça, se ame. Conheça Deus, ame Deus, saiba por que você o ama. E qual é o resultado desse amor? Eu amo, sabe por quê? Eu não sei você, mas eu amo Deus, porque Ele me amou primeiro. Ele me conheceu e me amou primeiro. E como Ele me conheceu e me amou primeiro, eu também quero conhecê-lo e eu quero amá-lo. Porque Ele me conheceu, porque Ele me amou. E por causa disso eu também quero conhecê-lo e eu quero amá-lo. E qual é o resultado desse amor? Qual é o resultado de conhecer esse Deus? E esse amor é receber vida de Deus, vida eterna. Um pai sem um filho é um Deus inacessível, invisível e que concentra todas as bênçãos. E nós precisamos nos amar. Por isso, a primeira pergunta é: o que Deus fazia antes da criação? Diga, Ele dançava. Lembra quando Pedro vai falar com Jesus? Jesus pega os seus 12 discípulos e leva a um lugar muito especial, a um lugar de muita idolatria, aonde os outros deuses eram adorados, e Jesus pergunta para os seus discípulos, para a multidão, quem eu sou? A multidão diz que eu sou quem? A multidão me conhece, a multidão me ama. Aí os discípulos dizem, uns dizem que você é um profeta, que é um Jeremias, um João Batista. A multidão não conhecia Jesus, e quando você não conhece, você não ama. Aí Jesus vai para um segundo nível, falou, tudo bem, a multidão não me conhece e não me ama. Eles acham que eu sou um qualquer. Eles acham que eu sou como os outros profetas. Mas e vocês? Aí Jesus muda e diz, mas e vocês, que são meus discípulos, que me conhecem, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse? Que era uma revelação, que não foi carne e nem sangue que revelou aquilo a ele, mas foi o Pai. Esse é o momento mais importante da vida de Pedro, e é aí que começa a igreja de Cristo, porque Pedro entrou em Jesus, conheceu Jesus, amou Jesus, e Jesus o levou ao Pai. Ele entrou na dança, ele começa a conhecer o Pai que revela. Peça para Deus, fala, Senhor, me revela os seus mistérios. Me revela, Senhor, os seus mistérios. Senhor, me faça conhecer os mistérios. Me faça conhecer. O oculto e os mistérios estão no Senhor. Mas para isso você precisa se amar, se conhecer e se amar. Você não é um qualquer, você é filho de Deus. Se ame, se valorize. Os outros podem não te conhecer e dizer que você é um qualquer. Sabe, a pior coisa que tem é quando uma mãe não sabe o valor do filho. E uma mãe fica comparando um filho com o outro. Você está vendo o seu irmão mais velho? Você está vendo como ele é bom? Você viu as notas dele? Cada filho é um filho, e você precisa entrar na vida do filho, e conhecer o seu filho, e amar o seu filho. Toda mulher precisa conhecer e amar o seu esposo, e vice-versa. Porque tem mulher até, puxa, meu antigo marido, meu primeiro marido, que era marido. Não, você precisa conhecer o seu marido e amar o seu marido. Quantos homens, ainda com a cabeça lá na coisa imunda, nas prostituição, nas prostitutas, dizendo, aquela mulher que era. Não, você precisa entrar na sua mulher e conhecer a sua mulher e amar a sua mulher. Entre nessa dança, porque quando você conhece, você ama. E precisamos conhecer os nossos filhos para amá-lo. Precisamos conhecer o nosso cônjuge
Precisamos conhecer o nosso companheiro, a nossa companheira, para amá-la. Precisamos conhecer Deus para amá-lo. Precisamos conhecer a igreja para amar a igreja de Cristo. Entre nessa dança. Segunda pergunta: onde Deus habita? Diga, onde Deus habita? Diga mais forte, onde Deus habita? Isso, aí eu vou responder agora. Eu trouxe isso aqui só para chocar um pouquinho, só para abrir a mente. Em Êxodo 20, 21, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Diga, Moisés se achegou à escuridão. Deus estava onde? Na escuridão, nas trevas. Outro texto, 1 Reis 8:12. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Salomão diz: olha, o Senhor me disse, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Ah, mas ele não é luz? Sim, ele é luz, por isso que ele habita nas trevas. Lá o primeiro texto diz que Deus desceu sobre o monte, e o monte tinha uma nuvem sobre o monte, e havia relâmpagos e trovões. O povo teve medo, mas Moisés se aproximou do monte e entrou nas trevas para se encontrar com Deus. Salomão, quando está construindo o templo, ele disse: Deus falou, o Senhor falou que ele habitaria nas trevas. Por quê? Porque no local santo tinha o candelabro, lembra lá a luz? Mas no Santíssimo Lugar não tinha luz nenhuma, era tudo fechado em trevas. E a arca, que representa Deus, estava em trevas. Então, o que Deus fazia antes da criação? Aonde Deus habita? Agora a terceira pergunta: como Deus criou do nada? Nós precisamos entender que Deus é Deus, e que Deus não está na eternidade, é a eternidade que está em Deus, tudo está em Deus. Mas, como Deus criou do nada, tudo que Deus criou, Ele criou dele, e Ele gerou, e Ele é Pai dos Espíritos, Ele cria, Ele forma e Ele gera. Mas vamos ver uns textos, em Salmo 104:2, Ele se cobre de luz, como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Então Deus habita nas trevas, mas as roupas, as vestes de Deus são de luz. Ele se veste de luz. E diz que estende os céus. Quando Deus está criando o céu, os céus e a terra, e todas as coisas, diz que é como se ele estivesse descendo uma cortina, como se ele estivesse desenrolando uma cortina do céu de Deus para os céus, e criou todas as coisas. No livro de Jó 26:7, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Nós olhamos o texto, diz que Deus se concentrou no norte, Deus estava em todo lugar. Deus era o tudo, o todo, Ele é o Todo-Poderoso. E diz que Ele subiu no mais alto céu, no norte. E Ele se concentrou lá. E aqui foi criado um vazio, uma expansão. E aqui nesse vazio e nessa expansão, que Ele criou os céus e a terra. Mas, quando olhamos o texto, diz que Ele se veste de luz e que o mundo é como uma cortina que desce. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Como Deus criou a terra? Que Deus criou do nada? E como Deus criou a terra? Agora vem em Gênesis 1:7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo
da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Ou seja, Deus se concentrou no mais alto céu, e lá no norte, no mais alto céu, é o céu de Deus, e aí ele vem desenrolando como uma cortina, os céus, e ele abre uma expansão, ele abre um buraco nas águas, e a terra está no meio desse buraco, e aí tem a parte de água de cima e a parte de água de baixo. Olha o que diz 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Ou seja, tudo era água. Aqui o apóstolo diz, olha, os antigos ignoram isso. Eles sabem, mas eles ignoram. Havia água sobre tudo. O universo era água. Todo o universo era água. Deus abre uma expansão no universo. E Ele vai tirar a terra dessa expansão. Vai colocar a terra nesse lugar. Ele abre um buraco. É como se a terra antes estivesse toda em volta de água. Como uma mulher que tem a criança dentro de uma bolsa. É essa a descrição da criação e da formação do universo. Tudo era água e a terra estava lá dentro, como se estivesse sendo gerada. Aí Deus, Ele abre a expansão e Ele faz separação, água para baixo e água para cima. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiu a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que nela andam, que andam nela. Então, basicamente, nós estamos falando sobre Deus antes da criação, o que Deus fazia antes da criação. Nós estamos falando sobre a criação do céu e dos céus. E Deus abrindo uma expansão e tirando a terra do meio disso. E tem água para cima, no céu de Deus, e tem água para baixo. Mas nós já falamos sobre o jardim de Deus e o Deus no jardim. E nós falamos muito sobre Lúcifer, os anjos, antes da criação dos homens. E nós vimos os vários nomes que Lúcifer tinha. Lúcifer. Vimos também que é a estrela da manhã, a estrela da alva, que é ungido, e também guardião, ou cobridor. Agora me fala uma coisa, se Deus, antes de criar a terra como conhecemos hoje, e o homem, para que precisava ter um guardião? Por que Lúcifer também era chamado de guardião? Ele guardava o quê, se depois ele que veio ser o diabo? O que precisava ser guardado? Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Pode ser que na sua Bíblia ou na sua tradução esteja cobrir ou guardar. Ele é o guardião, o que guarda. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Nós já vimos sobre isso, mas eu quis aqui trazer só para trazer o nome dele. Nesse texto diz que ele é cobridor ou guardião, dependendo da palavra. Mas a melhor tradução é guardião. Mas guardar o quê? E guardar de quem? Porque só depois que ele cai, que ele se torna Satanás, que ele se torna o ladrão. Então o que precisava guardar? O que eles guardavam? Em Jó 28, 25, 26, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. No livro de Jó, capítulo 28, está falando sobre a criação de Deus.
E lá está dizendo que Deus fez leis. Ele criou a nuvem e fez leis para a nuvem. Ele criou o mar e fez leis para o mar. Nós vamos ver melhor isso. Mas sabe para que os anjos foram criados? E sabe por que os anjos são guardiões? Porque tudo que Deus cria, Deus coloca um anjo, um guardião, para que eles possam guardar a lei de Deus. Então, existe leis para a criação, existe lei para as nuvens, para a chuva, existe leis para a terra, leis para o mar, existe medidas, existe leis para o relâmpago, para o trovão. Tudo que Deus cria, Deus também coloca um guardião. Ele cria algo, estabelece medidas e leis e coloca um anjo para cuidar. Em Jó 38, 4 e 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus está perguntando para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundei, quando eu criei a terra? Você sabe a resposta? Onde você estava? Deus perguntou para Jó, Jó não sabia. Mas no Novo Testamento já fala onde você está. Onde você estava quando Deus criou todas as coisas. Diz que você estava nele, antes da fundação da terra. Antes da criação da terra, você já estava nele. Jó não sabia, mas nós já sabemos. Porque os apóstolos falaram isso. Então onde estavas tu quando eu fundava a terra? Diga, eu estava em Deus. Diga, Deus estava em mim. Ele estava me conhecendo e me amando. Faze-mo saber se tens inteligência, Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Você sabe as medidas da terra, Jó? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem mediu ela? Sobre que estás fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Esse versículo é extremamente importante. Quando as estrelas da alva juntas alegravam-se, cantavam. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. O que é as estrelas da alva? Diga, os anjos dos céus. Diz que quando Deus estava criando a terra, colocando fundamentos, colocando medidas, estabelecendo leis e colocando anjos para cuidar da terra, diz que os anjos dos céus alegremente cantavam. Enquanto Deus está trabalhando, os anjos estavam cantando alegremente. Vou repetir. Enquanto Deus criava a terra, os anjos alegremente cantavam. Por quê? Porque os anjos estariam também sobre a terra. Deus estava criando a princípio para os anjos. O homem vai entrar depois. O homem vai entrar depois da queda. Porque quando Deus criou, lá no versículo 1, Deus criou, tudo era bom. Mas, com a queda de Lúcifer, a terra virou um caos. Vazia, sem forma, um caos. Aí depois vai entrar o homem. E aqui diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus. Você já sabe que aqui não é os filhos, não é nós. Que anjos também são filhos. Ou seja, os anjos que estavam nos céus, ele chama de estrelas da alva. Os anjos que estavam na terra, cuidando da terra, ele chama de filhos. A princípio a terra foi criada para os anjos, e depois vem o homem. Como eu disse, existe a história pré-Adão, pré-adâmica, pré-história. O homem tem 6.000 anos. Agora nós vemos coisas que foram construídas, nós vemos ossos de animais que têm 15, 25.000 anos. É a história antes de Adão.
Ah, pastor, mas tem lá, tem uns ossos lá que Darwin encontrou, e a ciência diz que tem mais de 10 mil anos, 15 mil anos. Não é homens como nós, não é um homem que tem espírito, alma e corpo. Eram como animais, que tinham corpo e alma. Não tem como negar, gente, os ossos dos dinossauros estão aí. Mas depois da rebelião de Lúcifer, nós vimos que as pedras de Deus atingiram a terra saiu do seu eixo, aconteceu um dilúvio, os animais entraram em extinção, muitos deles. Mas a ciência está aí, ela não está errada, a ciência não está mentindo. Mas pastor, por que animais tão grandes? Porque da mesma forma que nós precisávamos de um cavalo para cavalgar, os anjos são grandes. Nós somos um pouco menor que os anjos. E os anjos precisavam de animais maiores. Então, preste muita atenção. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, ou seja, nos céus, e todos os filhos de Deus jubilavam na terra, os anjos na terra. Jó 38, 8, 11. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Então Deus está falando, olha, eu pari, eu criei, eu gerei, eu fiz nascer tudo isso. Eu fiz o mar e eu coloquei limite. E diz que o limite do mar vai até a areia da praia. Pergunta, o que isso significa, pastor? Fala aqui, o orgulho do mar, porque o mar é grande, o mar é grandioso. O orgulho do mar se acaba no grão de areia. O orgulho do grande se acaba no menor. E Deus diz, eu coloquei limites, eu coloquei porta, eu coloquei ferrolhos, eu coloquei ordem. Eu escrevi leis, eu coloquei limites, até aqui pode ir, e se passar daqui, terá que voltar. Quantas vezes o mar passa do limite, mas depois tem que voltar? Porque Deus criou, Deus formou, Deus gerou, Deus fez descer, e Ele colocou medidas, Ele colocou limites, Ele colocou leis e criou anjos para cuidar. Por isso que existe anjos da água, como a rainha do mar. Existe anjos na floresta, nas rochas. Em Apocalipse 7, 1 e 3. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aqui em Apocalipse, está falando que em tudo há anjos, que havia 4 anjos segurando os ventos da terra. E diz, olha, segurem o vento, para que nada seja destruído. E nós vamos selar a testa dos filhos de Deus. Alguns terão a marca da besta, mas outros terão o selo de Deus na sua testa. E os anjos dizem, olha, segura o vento, não deixa acontecer nenhum problema na terra, para que nenhuma árvore seja arrancada, para que nenhum homem seja morto, para que nada seja destruído. Porque primeiro, nós vamos colocar uma marca, um selo na testa dos filhos de Deus, para que nada de mal aconteça neles. Mas o que eu quero mostrar para você,
é que em tudo tem anjo. Você viu no sol? E subiu um anjo no sol. Tamanho que será esse anjo no sol? Imagine um anjo de pé em cima do sol. Que tamanho que ele é? Grande. E aqui ele está falando dos anjos. Está falando sobre tudo isso. Tudo foi criado e estabelecido medida, leis e limites. Tudo está no controle de Deus. Agora, sexto ponto. Jesus julgou. Diga, Jesus julgou. Em Marcos 11, 13 e 14. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus está no caminho, e perto do caminho tem uma figueira. Jesus olha a figueira de longe, e Jesus vê muitas folhas, e ele vai até a figueira. Não é tempo de figo, mas havia muitas folhas, e ele vai até a figueira, porque ele está com fome. Mas chegando lá, tem folhas, mas não tem figo. E aí ele faz um julgamento: seque, ninguém mais vai comer fruto seu. Pergunta por quê, pastor? Porque a figueira, primeiro, ela dá o fruto, e do fruto vem as folhas. O fruto da figueira é ali ainda antes de desabrochar. Nós comemos ali, o fruto é a flor. E para ter folha, tem que antes ter flor. Nós comemos a flor ali. O fruto é uma espécie de flor. E quando ela cresce, aí tem depois as folhas. Então o que acontece? Primeiro tem que ter figo e depois folha. Ele viu as folhas e disse: tem que ter figo. Não tem como romper a ordem das coisas. E aí ele libera uma ordem, um decreto. Diga, Jesus julgou. Porque o que acontece? Ele julgou o anjo que estava ali. Porque era um anjo de orgulho, um anjo de vaidade. Um anjo que fazia com que a natureza que ele cuidava, e aquela árvore que ele cuidava, e que ele tinha que fazer estabelecer os limites e a ordem, e dar fruto e depois folhas, inverteu as coisas. E aí Deus julga o anjo. Ali é muito mais do que a árvore. Por detrás de cada coisa que Deus cria, existe um mundo espiritual. Por isso que Ele criou os mundos pela tua palavra. E será julgado. Você está aqui, você não será julgado para ir para o inferno ou para o céu. Você já é salvo. O ímpio será julgado para ir para o inferno, para ir para o lago de fogo. Mas você já tem Cristo, e quem está em Cristo não há condenação. Você não vai receber a condenação. Cristo já recebeu a condenação da morte no seu lugar, e você foi salvo. Você é salvo, você vai para o céu. Ou melhor, depois o céu vem para nós, e tudo vai ser restaurado. Mas você não vai ser julgado para ser lançado no fogo do inferno. Nós seremos julgados para receber recompensa, salário, galardão, coroa. Para nos tornarmos governadores e governarmos com Ele por 1000 anos e depois a eternidade. Mas tem algo importante que você precisa saber. Diga, eu vou julgar. Em 1 Coríntios 6,3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha o que o apóstolo diz, olha, não sabem vós, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Pergunta, que anjos, pastor? Os anjos que perverteram a natureza, os anjos que fizeram soprar o vento além do limite, e árvores serem arrancadas, e famílias serem destruídas. Esses anjos serão julgados por nós. É isso que o apóstolo está dizendo. Aí ele fala, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos caídos,
os anjos que deveriam trabalhar a nosso favor? Eu sei que tem anjo que não está trabalhando muito bem a seu favor, não. Manda ele embora. Ela fala, Deus, troca o meu anjo, porque esse anjo aqui não está servindo para nada, não. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aprenda a julgar as coisas, aprenda a analisar, aprenda a julgar, a saber o que é certo, o que é errado, o que é doce, o que é salgado. Temos que ter sabedoria e discernimento, porque nós vamos julgar até o mundo espiritual, nós vamos julgar até os outros mundos, nós vamos julgar os anjos caídos e os anjos que permitiram que o vento destruísse vidas. E ele diz, e nós temos que no mínimo saber julgar as coisas naturais, o que é bom, o que não é, o caminho que devemos seguir ou não, o que é certo, o que é errado. Nós temos que aprender essas coisas, mas isso vem pela revelação, isso vem por conhecer a palavra de Deus. Nós vamos orar agora, e você vai começar a julgar as suas coisas, a julgar as coisas que você encontra pelo caminho, e você precisa julgar as coisas naturais e as coisas espirituais. Por exemplo, tem coisas na sua vida que já era para dar fruto, tem coisas na minha vida que já era para estar dando fruto, mas há uma influência espiritual para que haja uma aparência, para que haja um orgulho e não tenha frutos. Mas todo o orgulho do mar acaba na beira da praia. Ou seja, todo o orgulho acaba na humildade. Todo orgulho acaba na mansidão, na simplicidade, na humildade. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração.